São 10 da manhã, 32 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma rápida informação aqui da cidade. O Hospital Municipal Mário Gatti vai realizar amanhã 15 cirurgias eletivas num mutirão para aproveitar a capacidade do centro cirúrgico, que aos feriados é reservado para procedimentos de urgência e emergência. Vão ser realizadas cirurgias de hérnia e também de outros procedimentos já previamente agendados. Os pacientes foram convocados para a cirurgia no feriado. Isso foi definido por critérios, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, como tempo de espera e condições do paciente. 10 cirurgias devem ocorrer no sistema leito-dia, em que o paciente passa pelo procedimento e tem alta logo na sequência. 10 horas da manhã, 33 minutos, semana mais curta para muita gente. Amanhã é feriado de Corpus Christi, muita gente vai emendar, mas está previsto para esta semana o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por parte do STF, que questiona a lei de biossegurança e a composição técnica de biossegurança. O que isso significa? É um órgão federal que regula a aprovação dos transgênicos. A discussão mais em pauta é se estados e municípios deveriam ter autonomia para regular ou proibir a produção e venda desses produtos transgênicos. Sobre esse assunto, nosso convidado nesta manhã de quarta-feira é o Dr. Alessandro Azzoni, advogado especialista em direito ambiental. Doutor Alessandro, muito obrigado por atender nosso convite, muito bom dia. Gostaria primeiro que o senhor explicasse mais sobre o que está sendo julgado, ou que deve ser julgado ainda essa semana pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Esse tema sempre foi polêmico, desde que começou a questão dos transgênicos, até da criação da sua simbologia nas marcas. Então, quando você vê o triângulo amarelo nos pacotes de supermercado, com óleo ou com a questão das próprias rações, então já começou lá atrás com essa questão da insegurança, porque existia uma incógnita assim, o que o transgênico pode mudar nas vidas das pessoas, sendo que a gente não tem um prévio histórico de anos. Por exemplo, quando você fala de uma soja normal, então praticamente nós temos anos dessa soja já no mercado, então você sabe qual é a referência dela, os estudos que nós temos antecedentes. Quando você faz uma modificação, um organismo geneticamente modificado, que é um transgênico, na verdade são diferentes, né? O organismo geneticamente modificado tem algumas espécies, o transgênico muda praticamente a fórmula do DNA dele. Então, o geneticamente modificado, ele tem introduções, por exemplo, quando eu faço melhorias genéticas para poder ter uma resistência maior, quando eu faço uma modificação no milho, então isso é um organismo geneticamente modificado para que seja mais forte na resistência de uma determinada praga. Agora, quando é um transgênico, eu pego a fórmula do DNA dele e modifico. Então, quando eu modifico esse DNA, então praticamente os estudos têm que ser muito mais profundos. Então, quando foi feita a questão da lei, a primeira lei foi a de biossegurança, ela existia uma incoerência, sim, no começo. A 8974, acho que se não me engano, em 2005, ela tinha uma incoerência. E ela foi modificada pela 11105, que acabou tirando essas incongruências e passando para a CTN-Bio justamente pela competência técnica. Mas o que está sendo discutido agora é a questão da competência. Então, o que ficou definido que como a competência ela acaba sendo uma lei maior, uma lei macro nesse sentido, passou a ser a União. A União define as regras básicas e os estados e municípios acabam podendo não só a questão de fazer ações complementares nesse sentido, mas a liberação do transgênico e dos organismos geneticamente modificados tem que ser feito pela CTN-Bios. Por quê? Porque a própria Constituição coloca, no seu artigo 225, a questão de riscos ambientais e as questões dos estudos ambientais. Então, quando você vai fazer quando você apresenta praticamente um transgênico ou alguma modificação genética, você tem que apresentar um EIA-RIMA, que a gente só ouve falar desse EIA-RIMA quando a gente faz obra, que vai ter uma obra do metrô, apresentaram um EIA-RIMA, vai ter uma ponte, uma hidroelétrica, vou apresentar o EIA-RIMA. É a mesma coisa.
você tem que apresentar todos os estudos possíveis e imaginários dos impactos que esse produto pode criar, porque se você tiver, por exemplo, um produto, por exemplo, um milho transgênico, que ele tiver uma modificação forte, que na florada dele vai modificar a questão das abelhas ou as pulverizadoras, e aí você pode ter uma nova subespécie aparecendo, então todos esses estudos são apresentados. E nós temos hoje, dentro do nosso direito, que são os dois princípios, né, do direito ambiental, que é a precaução e a prevenção. A precaução vem bem de fazer a precaução, então, quando você sabe os efeitos praticamente do risco ambiental e você sabe que ele pode provocar um determinado efeito e você faz ações mitigadoras. Já o da prevenção, você já sabe que você não tem estudos futuros, você não tem como vai ter, então você proíbe as licenças. Então, você tem um órgão federal composto com mais de 36 técnicos, doutores no assunto, principalmente da situação nas áreas de desenvolvimento agro. Então, assim, são estudiosos nesse sentido, de você passar por uma competência estadual e uma municipal ainda, eu acho que aí nós teríamos um retrocesso absurdo nesse sentido. Tiago Prudente, nosso convidado hoje no Manhã Bandeirantes, doutor Alessandro Azzoni, advogado especialista em direito ambiental, falando sobre esse julgamento previsto nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal a respeito de produtos alimentos transgênicos no país. Doutor Alessandro, muito obrigado pela presença aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender, porque me parece um pouco, assim, a ação parece meio que uma loucura, assim, porque os estados e municípios teriam, caso fosse declarado, os estados e municípios teriam autonomia para decidir, olha, aqui pode, aqui não pode, e a gente não é uma nação como os Estados Unidos, onde é um federalismo, a gente é uma república federativa, que é um modelo completamente diferente. Mas, em todo caso, o que vai ficar decidido, eu acredito que o Supremo deve seguir esse entendimento de que é um órgão federal que deve fazer essa definição. Eu sei que tem estudos de impacto ambiental que são muito ligados a cada região. Cada região tem a sua maneira. Há a possibilidade de haver uma modulação para que estados e municípios possam questionar esse órgão, falar, olha, nessa região não é indicado que esse produto transgênico seja plantado, porque a gente tem uma situação diferente. Claro, toda autorização ambiental passa por um estudo. É possível que haja essa modulação nessa decisão ou não? Ou isso já existe? Eu queria entender mais do que isso, porque quando eu ouvi essa história de estados e municípios decidirem sobre isso, eu já fiquei meio assim, falei, nossa gente, que loucura é essa? Mas eu queria entender isso melhor. Os estados ainda têm competência, vamos dizer assim, teriam a competência de legislar em matéria ambiental e ainda tem competência assim, de estrutura agora. Você pega um município pequeno, que já tem problemas com seus órgãos ambientais de fazer a fiscalização, ainda você passa um tema tão complexo como esse, imagina o que nós teremos. Teremos proibições aleatórias ou liberações também extremamente absurdas, e aí nós teremos realmente um grande impacto dentro da produção. Porque quando você fala de um produto praticamente geneticamente modificado ou um transgênico que você reformula ele vai, na hora que tiver, ele vai ter uma reação, você tem que saber os estudos das possíveis reações. Então, realmente, e essa questão da inconstitucionalidade já foi discutida, o transgênico vem sendo discutido, a última que eu estava até estudando um pouco, vendo as anteriores, foi uma de 2021 que questionaram justamente a lei de biodiversidade, né, questão dos transgênicos sobre inconstitucionalidade. E o STF decidiu que o órgão era competente e eu acredito que deve ir pelo mesmo rumo. Por quê? Existe uma situação assim, então, se você volta a essa situação, se o STF faz um julgamento dizendo que é competência dos estados e municípios, então quer dizer, tudo que foi regulado no passado cai em descrédito. Então, praticamente, tudo que foi aprovado pelo CTN-Bios, praticamente pode ser revisto, então, porque perde a sua validade.
Então, aí os estados poderão questionar as matérias que foram dadas. Então, eu acho que por uma segurança jurídica e pelos históricos de discussão no STF, isso não deve prosperar e deve continuar como essa ADIM que eles colocaram de ação direta de inconstitucionalidade não deve prosseguir. A questão da modulação, eu acredito que não vai haver, porque vai ser decidido que a competência é da União e vai manter do jeito que está. Doutor Alessandro Azzoni, o tema transgênico, ele vem discutido no mundo todo. E o caso mais recente é um embate entre Estados Unidos e México depois de uma decisão do governo mexicano de proibir o uso de milho transgênico para consumo humano a partir de 2024. Mais de 90% do milho cultivado nos Estados Unidos é geneticamente modificado e o México é um dos principais importadores. Se não nessa ação direta do STF, se não nesse julgamento, o senhor acredita que essa discussão deva também chegar ao Brasil em breve sobre o consumo, os riscos dos alimentos transgênicos e isso possa de alguma forma movimentar também o agronegócio no Brasil? A discussão sempre vai ser eterna, porque a gente realmente não tem um estudo de longa data. Quando você fala do milho, o milho foi usado nos nossos antepassados, nos egípcios e assim vai indo. Então você tem uma evolução de como é o impacto desse grão nas nossas vidas. Quando você faz uma modificação nele, a modificação genética ainda ela não é tão pesada, porque você só faz você faz algumas introduções dentro da sua cadeia justamente para ele ficar mais resistente. Mas o transgênico, hoje, vou dar um exemplo bem a grosso modo, você vê uma soja, ela tem forma de soja, mas se você pegar o DNA dela de uma soja original com uma soja de hoje, ela já não é a mesma coisa. Então você já tem uma subsoja. Tanto que os Estados Unidos, eles têm aquele o berçário, né, que eles chamam, né, que ficam das sementes, justamente para que se um dia se perder por algum motivo a base original, eles têm estocado isso para tentar refazer a matriz. Isso sempre foi um risco desde o começo. Só que hoje os estudos se avançaram, a tecnologia consegue fazer simulações, consegue fazer experimentos que podem dar os efeitos para nós. A questão do México, ela pode estar fazendo uma situação que vai ser preocupante para ela mesma. O Brasil mesmo, do milho, nosso, praticamente 98% é transgênico. Justamente porque para aumentar a nossa eficácia na produção. Se ele vai acabar atingindo numa proporção dessa, ou ele vai ter que produzir internamente o milho não transgênico, e aí ele vai correr as intempéries nas resistências justamente das pragas, e aí ele pode não ter produção suficiente para o seu consumo interno e o mundo inteiro produzindo transgênico. Então fica uma situação assim, se fosse uma grande nação, assim, como uma China, fazer uma pressão dessa, eu acho que aí assustaria um pouco, porque o consumo dos chineses é extremamente alto. O Brasil, como o resto do mundo, são grandes exportadores para a China. Então, aí sim seria um impacto. Agora, essa discussão entre México e países menores, assim, eu acho que isso vai continuar por uma questão de provocação, mas hoje, com o processo tecnológico, não dá para se falar de não usá-los. Se eu fiz aqui um puxado, 97% da nossa soja, 99% do algodão e 98% do nosso milho é tudo transgênico. Então, como que você vai fazer uma modificação dessa dentro do território nacional? Seria praticamente, acho que nem matriz mais original, a gente tem que buscar essas matrizes originais, porque elas foram modificadas ao decorrer do período, e aí você vai ter que tentar buscar uma fonte originária, e aí provavelmente esse grão vai ficar cada vez mais caro. E hoje você já tem vamos dizer assim, aí você vai começar a criar uma questão de subespécie, porque aí você tem um milho transgênico e o outro não, e aí vai ter as cruzas desses milhos, praticamente, ou dos grãos pela florada, e aí você vai ter um controle, vai ter que fazer um controle de campo muito maior. Então eu acredito que essa discussão sempre vai haver, justamente por essa questão do histórico e dos impactos que pode dar no corpo humano. Os estudos são 15, 20 anos praticamente, é muito pouco para uma consequência no nosso organismo, se isso provoca câncer, se isso não provoca, se isso traz benefícios, se isso não traz. Então,
Alzheimer, ou que tenha ligações às doenças degenerativas, a gente não sabe, né? Realmente, os estudos fazem amostras que não afetam a nossa saúde, mas essa discussão, ela será ainda eterna e poderá ainda trazer muitos questionamentos, mas internamente eu vejo que o STF está muito tranquilo nessa discussão. Doutor, é uma discussão que vai se arrastar por muito tempo, porque a gente não passou nenhuma geração dos transgênicos, né? Então, para a ciência é algo muito curto ainda. E as pessoas às vezes não têm ideia. Por exemplo, em Campinas, o IAC desenvolve, por exemplo, uma cana que foi modificada geneticamente para suportar um certo clima. E hoje, para os países com os desafios climáticos, os produtos transgênicos modificados acabaram ganhando ainda mais força para conseguir manter essa produtividade. Eu queria entender o senhor como especialista. A gente sabe que essa é uma realidade, que não tem como voltar atrás, falar, vamos abandonar os transgênicos e voltar a plantar a matriz original. Isso é uma coisa que não se pensa e eu não sou especialista na área, acho que até é um pouco impossível. Mas quão é importante a legislação ambiental para que a gente sempre tenha um avanço de maneira tranquila, um avanço de maneira adequada dos produtos transgênicos? Porque às vezes a gente tem, quando surge algo novo, como não há regulação, há um descontrole total e a gente só vai ver os efeitos lá na frente. A legislação ambiental brasileira é adequada? Ela precisa ser adaptada, precisa ser reforçada? Qual que é a sua visão da legislação ambiental brasileira quanto ao uso dos transgênicos, até para que proteja também quem opta por plantar a matriz original? Porque eu sei que tem pessoas que optam, que tem um público que não consome produtos transgênicos, né? A gente tem uma parcela da população que não consome por opção. Eu queria entender como que o senhor avalia a legislação brasileira quanto a isso. A legislação ambiental e a própria lei de biossegurança são muito são muito completas, então o Brasil está muito seguro nesse sentido. Como ela é organizada hoje, na questão das competências do governo federal, tudo, ela tem uma segurança muito grande para nós, como população, de você não ter aprovação de alguma coisa que realmente tem um interesse econômico muito grande. Os estudos são extremamente técnicos. Por que isso cai numa matéria? A biossegurança é uma lei à parte e ela foi modificada justamente porque ela conflitava um pouquinho na primeira lei de biossegurança, conflitava muito com as leis ambientais. Aí eles reformularam em 2005 e aí elas entraram em congruência. Isso ajudou muito, isso tirou praticamente as inseguranças jurídicas. Então, hoje, a lei de biossegurança conversa com as leis ambientais e ela dá uma segurança muito grande, porque tudo que for feito tem que passar por estudos ambientais. É como se você tivesse, para os nossos ouvintes de poderem entender, quando tem um prédio grande que você olha, uma obra do metrô, eles têm que fazer um estudo de viabilidade ambiental, ou seja, o que chamam o EIA-RIMA. Então, eles têm que colocar o estudo social e social-econômico, praticamente o que isso vai afetar a população daquela região, não só da região, mas da cidade do estado. Tem que fazer o estudo de biológico, a gente chama, né, de ave e fauna, né, e nesse sentido, e ainda de subsolo, né, praticamente a questão de contaminação de solo. Então, é a mesma coisa quando você faz a questão de um estudo desse para a liberação de um transgênico ou um organismo geneticamente modificado. Então, os estudos são muito complexos e muito mais técnicos, porque o técnico que fizer a liberação, que assinar essa liberação dessa licença para a operacionalização disso, ele responde eternamente para o Ministério Público. Qualquer dano que tiver, o técnico que liberou, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que todos os processos ambientais, desde uma questão de um transgênico, um organismo geneticamente modificado ou de licenças ambientais, o técnico geralmente sempre é muito rígido, porque a responsabilidade sempre será do técnico que assinou. O Ministério Público, quando tiver um problema, o primeiro a ser processado vai ser quem assinou o laudo. Então, eu me sinto muito seguro nesse sentido. Eu lembro que quando eu estudava direito, a questão do biodireito era uma discussão muito acalorada, porque era um desconhecido, todo mundo tinha medo.
E você vê, né, foram 15 anos praticamente, 16 anos praticamente, e que nós vimos que as modificações só foram favoráveis. Por exemplo, acho que até 2005 nós tínhamos 4 aprovações, eram 2 vacinas e mais 2 subprodutos. Depois que passou a resolver a questão da condicionalidade, junto com a questão da lei ambiental, e o CTN-Bios ficou mais forte com o número de aprovações que nós tivemos. Nós temos mais de 206 aprovações lá já feitas com segurança, com critérios. Então, assim, a lei é muito, muito boa e tem como responsabilizar qualquer dano que venha a ocorrer. Então, eu me sinto muito seguro, ainda mais que meu escritório trabalha com essa questão do direito ambiental, então, às vezes, é tão rígido que fica inviável você, às vezes, aprovar um produto ou fazer a inscrição de um determinado produto aqui no Brasil. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes, aqui da Rádio Bandeirantes Campinas, com o doutor Alessandro Azzoni, advogado especialista em direito ambiental. Doutor Alessandro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, bom trabalho a você, toda a sua equipe, e bom feriado também para você. Obrigado para vocês também, os ouvintes. E ó, a STF vai estar calorado esses dias. O que não falta é discussão polêmica no STF. Obrigado, doutor Alessandro, e olha...